pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Lume Marketing Digital. Hoje nós estamos aqui com uma equipe de experts e eu gostaria que cada um deles se apresentasse e dissesse o que eles fazem hoje na Lume e como eles encontraram o mercado digital. Primeiro você, Lucas, conta pra gente como é que o digital surgiu pra você e o que você faz dentro da carreira digital. Beleza. Muito prazer para você que está nos assistindo. Meu nome é Lucas Santos. Sou advogado de formação, mas entrei no marketing digital em virtude da pandemia. Me descobri aí, desde então, nessa área dos bastidores do digital, principalmente em cursos jurídicos, onde eu tive a minha primeira experiência, fazendo toda a parte de estratégia, desde automações, copy, estratégia de lançamento, e-mail marketing. Até designer eu me aventurei, obviamente não ficou bom, né? Mas eu passei por todas as etapas, todas as linhas, né, de produção e de estratégia de um lançamento. Hoje tem bastante expertise, muito resultado financeiro efetivo na área. E aqui eu certamente estou para colaborar com vocês no que for necessário, né? Como eu tenho essa visão um pouco mais de 360 graus, vamos dizer assim, de ter passado nessas experiências, certamente tenho muita coisa para colaborar. Com certeza. Fique à vontade aí, Douglas. Prazer, meu nome é Douglas, eu tenho 29 anos, né? E assim como o Lucas, eu adentrei no mercado digital também com social media, né? Acho que é o caminho mais comum, né? Que todos os profissionais que estão ingressando nessa área atuam, né? Também, como o Lucas, fiz alguns designers, né? Que talvez não saíram daquela maneira, mas aos poucos a gente foi se descobrindo e eu cheguei a hoje a gestor de projetos, né? Que é algo que eu sou apaixonado por organizar toda a estrutura de agência, né? Gerar para o cliente uma visualização do processo dele dentro da agência ali, é algo que eu sou apaixonado, né? Então, hoje na Lume a minha função basicamente é essa, gestão de equipe principalmente, e a visualização do cliente, a gestão da equipe ali dentro da estrutura, né? Para que o funcionamento da agência tenha fluidez e que a gente possa ter um processo mais rápido, mais veloz e ao mesmo tempo com toda a qualidade. Então vou passar a bola aqui para o nosso amigo Lucas, também vai se apresentar nosso outro amigo Lucas, né? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Nunes. Diferente dos nossos amigos aqui, eu parei no design e fiquei. Né? Eu tenho 24 anos, faço isso desde os meus 14. Né? O meu interesse começou num curso de desenho industrial e lá eu descobri que existia essa possibilidade do design. E lá eu me apaixonei, sempre amei desenho, sempre amei essa área, né? E eu descobri que isso poderia ser minha profissão. E hoje eu sou designer, sou consultor de brand e eu tô aqui também para somar com essa mesa. Muito legal, gente. Eu não me apresentei para vocês, meu nome é Amanda Pinheiro, eu sou copywriter. Eu comecei no mercado digital, na verdade, como um chamado de um amigo, que hoje também é aqui meu sócio também, o Lucas Souza, que já se apresentou para vocês. Ele me chamou a primeira vez, né? Fizemos faculdade juntos, então a gente se conheceu nesse lugar ali do direito. E aí ele estava fazendo uma coprodução, na verdade, fazendo vários processos de um lançamento digital. E aí ele me inseriu nesse mundo. Ele falou, talvez você se encaixe como copywriter. Olha só esse mercado aqui, que era algo que eu não sabia nada do que se tratava, era ali naquele finalzinho, ali naquele momento pandemia, final de pandemia, e ele me chamou para o projeto de um dos experts que ainda fazem parte ali da cartela de pessoas que ele produz, e ali eu me inseri no mundo do copy, ainda sem saber muito bem o que significava, ou porque deveria destacar certas palavras que tinham ali um chamado diferente, sem entender um pouco sobre o que é headline, CTA, o que é uma chamada ali, enfim. Então eu me inseri nesse mercado ali por ter sido atraída por um amigo. E eu me apaixonei, eu olhei para aquele mercado e eu falei, caramba, esse mercado dá dinheiro de verdade, é possível, de fato, enriquecer nesse mercado. Dentre vários mercados que existem, obviamente, no offline e no digital é muito mais fácil enriquecer no digital. E eu não estou dizendo isso porque, como se fosse um chamado, venha enriquecer no digital. Nem todo mundo, de repente, vai ficar milionário no digital ou vai criar grandes negócios, mas é possível sim fazer do digital
digital a sua renda principal. É possível sim fazer do digital um lugar que venha catapultar os seus resultados, né? Eu vivo nesse mercado, nós vivemos nesse mercado. Esse mercado me deu muito do que eu sei. Eu vivi 10 anos no direito. Mas eu só me encontrei as minhas habilidades realmente quando eu entrei no marketing digital. Então a gente vai conversar hoje com essas feras aqui, esses experts, né? Reforçando um pouco da qualidade de cada um. O Lucas Souza, como já falou aqui, ele tem essa habilidade global, essa habilidade holística, né? Ele olha para os processos e ele faz um pouco de cada coisa. Eu acho isso muito bacana, porque você entende, né? Um pouco de cada processo. Talvez você não seja expert em todos os processos, mas você vai ter qualidade para delegar para outras pessoas, né? Se você quiser falar, inclusive, um pouquinho sobre isso, sobre essa habilidade global dentro do marketing digital. Hoje eu vejo que realmente uma das minhas principais características é ter essa visão de 360 graus em diferentes setores do marketing e conseguir conectá-los com muita facilidade. Então, por exemplo, eu entendo bastante de automação. Não sou mega especializado em automações, mas e-mail marketing, automações pelo WhatsApp, já fiz várias e várias automações do zero e complexas. Só que aos poucos eu fui delegando cada vez mais isso. E aí o que eu identifiquei que era uma dor muito grande de quem trabalha com automação e quem trabalha com copy, não conectar uma coisa com a outra. Às vezes a pessoa sabe automações, ela entende, mas ela não entende os gatilhos necessários para fazer uma copy que case com aquela automação. E o inverso também é verdade. Às vezes você tem uma pessoa que entende muito de copy e beleza, como é que eu vou aplicar o que eu entendo de copy nessa automação? Então, para mim isso é uma grande vantagem, você conseguir conectar a copy com a automação. Sem dúvida. A mesma coisa do designer, não sei executar uma boa arte, um bom criativo. Não tem habilidade ferramental. Mas eu sei exatamente os elementos que você tem que ter ali naquele criativo. Eu brinco até que eu sou o inimigo do designer, né? Porque às vezes o criativo tá bonitão, o designer, pô, que coisa linda, cara. Beleza, tá lindo. Mas será que ele vai funcionar? A performance, né? Bota um chamado vermelho assim, ó. Clique em saiba mais e inscreva-se. Vermelho e amarelo. Né? Bota uma coisa, pô, mas vai ficar feio, mas vai ser funcional, porque eu quero que isso se destaque, eu quero que essa frase chame a atenção. Então, às vezes, essa visão do que encaixa na prática com a copy, o que encaixa com o design, o que encaixa com a automação, as pessoas não têm, e esse certamente é um diferencial que eu tenho. Eu acho que é uma boa vantagem, né, em termos de entrega de resultados. Com certeza, uma qualidade que pra mim também faz muito sentido. Eu também converso com essa habilidade, né? O pessoal me zoa bastante que eu sou inimiga da tecnologia aqui dentro da agência, e de fato eu sou. Eu não sou a pessoa que sabe executar, mas como eu estive também nesses bastidores, inclusive pelo chamado do Lucas, eu sou capaz de identificar ferramentas importantes, eu sou capaz de identificar questões que são importantes no design, e dentre uma das questões, né, que são super importantes e que me fez, inclusive, chamar o Douglas para estar aqui dentro da sociedade, né? A gente começou também, uma sociedade também é meu sócio aqui na Lume, somos sócios, né? Foi justamente eu olhar e falar assim, bom, eu tenho muitas capacidades, né, globais de ver a questão como um todo, mas eu sei que eu tenho as minhas debilidades, né? Eu sei que eu sei ali, de repente, me comunicar com o cliente, eu sei, de repente, o que vai performar, né, para um marketing eficiente, porém eu não tenho capacidades ali de fazer o gerenciamento desse negócio, né? Fazer ele funcionar, botar ele ordenado, né? Ter uma gestão de fato, gestão com a equipe. Então, eu entendi que para eu ter um negócio digital, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, a diferença do marketing digital para um negócio digital. Muitos clientes às vezes procuram a gente querendo um negócio digital, tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ou seja, estrutura, processo, não é tão simples assim. Mas aí eles, na verdade, só têm ou verba
ou conhecimento do que é marketing digital e não negócio digital, né? E eu entendi isso, que eu precisava fazer um negócio digital, e por isso a gente trouxe aqui o Douglas, que é esse gestor de projetos, ele organiza todo esse bastidor da agência. Eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância dessas organizações dos projetos, né? E como isso é importante para crescimento, né? Pro negócio digital, que é diferente de simplesmente fazer um marketing. Sim, com certeza. Assim, a questão da gestão de projetos, né, ou gestão de processos, a gente tem 2 nomenclaturas no mercado, ela faz exatamente o que o Lucas estava citando, né, de linkar todas as pontas, né? Então, a função principalmente disso é conseguir linkar e dar uma comunicação mais fluida entre a equipe e o próprio cliente. O cliente precisa também participar de forma ativa dessa construção, né? Quando a gente fala também de um lançamento digital, que eu acredito que a gente vai entrar nesse ponto aqui, a gente fala de vários processos que são inclusos ali dentro e que, se a gente não tiver uma comunicação bem afiada, a gente acaba tendo muitos problemas no lançamento ou em algumas outras áreas que talvez o lançamento necessite de um pouco mais de atenção, né? A gente também, né, na Lume desenvolve o gerenciamento de redes sociais. É um processo, parece ser fácil, né? Só que quando você gerencia uma equipe muito grande, você tem uma dificuldade, que é gerar uma comunicação mais rápida entre os setores, né? Então, o designer ele precisa se comunicar com a edição de vídeo, por exemplo, que precisa ter uma comunicação mais de perto com o copywriter, que precisa ter uma comunicação mais próxima ali do social media, e fazer tudo isso funcionar é basicamente o trabalho do gestor de processos, que dá muito trabalho, né? E aí a gente implementa as IAs, a gente implementa as automações que tornam o nosso trabalho um pouco mais fácil, né? E facilita para que a gente possa tornar toda essa estrutura um pouco mais fluida, né? E mais simples possível, para que todo mundo consiga ter um pouco mais de fluidez no seu trabalho. Legal, Douglas, você dar essa contribuição pra gente, né? Falar um pouquinho sobre essa gestão de projetos, que eu tenho visto, inclusive, que é essencial para ter um negócio digital. E você, Lucas Nunes, também um especialista em branding, né? A questão do design. O design, ele tem ali várias funções, né? O design, ele tem ali desde a questão de consolidar uma marca. Então, quando a gente tem ali uma página de vendas, ou a gente tem uma identidade visual, a gente tem um lugar de pouso ali, um site. Então, ele consolida a marca, a identidade de uma pessoa no digital, mas ele também serve ali para performance, né? Como o Lucas Souza, ele falou. Vai ter um design que não vai ser tão legal, né? Mas ele vai performar bem, mas tem o design também que ele é ali, precisa ele compõe o branding, né? Ele compõe a identidade, a marca pessoal de alguém. Fala um pouquinho pra gente. Amanda, uma observação interessante. Costumo dizer que o criativo bonito, ele é inimigo da conversão. Às vezes geralmente, né? Às vezes é o criativo mais feio e tosco do mundo, de modo mais simples possível, que vai trazer mais leads por um custo menor. Verdade. Mas aí o Lucas Nunes vai contribuir melhor que eu. Bacana demais. Eu queria voltar um pouquinho, é algo que o Lucas Souza, né, falou. Lucas de Souza Santos, Lucas de tanto Souza faz. Que eu acho muito interessante, algo que eu aprendi, né, com alguns professores meus, que é o seguinte: a arte e o design são coisas totalmente diferentes. O design, ele tem uma função: solucionar um problema, qualquer que seja. Uma sinalização, um branding, a essência dele é design, né? Tem a parte tática, né, de uma consultoria, mas tem o design que vem ali, a identidade visual, a logotipo, enfim, a gente abrange isso. Mas a função dele é resolver um problema. Eu acho que a maior diferença de um designer é que ele é mais experiente, né? E um design que não entende, ou ele está começando, é justamente isso. Ele não saber a diferença que o criativo dele, ele não precisa estar bonito. Ele precisa resolver um problema. Quando ele resolve um problema, aí que ele está fazendo design, né? E isso é a maior característica que o design ele pode ter. O designer, quando ele comunica bem, o designer, quando ele faz o seu serviço de comunicar bem,
ele tem o seu objetivo feito. Que aí a gente consegue falar de várias coisas. A gente tem as landing pages, como a Amanda citou, a gente tem os criativos. Uma das coisas que eu posso falar nessa questão é justamente isso, né? Por isso que tem essa briga entre o copy e o design, porque às vezes ele quer fazer arte. Ele quer ser o artista, ele não quer ser um designer. E o designer, ele resolve um problema. Então, independente daquilo que eu faça, se tá bonito ou feio, se eu resolvo aquele problema de comunicação, se eu resolvo aquele problema e aquele CTA funcionou, aquela chamada para ação funcionou, é isso que eu devo fazer, né? E essa é a diferença de um designer mais experiente, de um designer que está começando ou que não, né, obteve esse conhecimento. Perfeito. Legal, bacana. Gente, eu vou usar esse gancho para a gente falar um pouquinho sobre as ondas do marketing digital, né? A gente vai se inserir aqui, vai falar para vocês um pouquinho sobre essas ondas. Eu separei aqui, categorizei em 3 ondas principais, tá? Cada uma dessas ondas aí leva, de repente, um conjunto de anos específicos, que eu não vou citar aqui, mas vou falar um pouquinho sobre como o marketing digital, ele vem se modificando ao longo dos anos e ficando cada vez mais profissional, né? Inclusive, isso é uma questão importante dentro do que a gente faz aqui como agência, porque se antes as pessoas começavam sem profissionalismo, se antes as pessoas começavam com uma experimentação, hoje a brincadeira tá séria, tá? Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a primeira onda do marketing digital. Então, vamos rememorar aqui a época do Orkut, a época do início do Facebook, dos blogs. Eu lembro uma vez eu tava assistindo um podcast do Bruno Perini. Ele falou que ele começou a ganhar dinheiro com blog. Acho que era o Você Mais Rico, ele começou com blog, ele vendia, não sei se era um conhecimento, não sei se era uma apostila, e-books, enfim, vendia através do blog. Então o blog era de fato assim uma coisa inovadora, você vender ali por blog, o site muito rudimentar. O Lucas vai poder falar muito mais hoje como é que o site tá. Será aquele site super rudimentar, né? Era ali a questão de plataformas diferentes, então tinha a ideia do pioneirismo, quem chegou na frente de fato ficou milionário naquele cenário. Então, por exemplo, tráfego pago também super rudimentar, criativos, era uma experimentação nova, não tinha estética, a exigência de estética, geralmente as fontes, era uma fonte específica que todo mundo usava, então assim, era aquele lugar assim do mato, né? E aí não tem como não lembrar, nesse momento, um dos pioneiros, que obviamente foi o Érico Rocha. Então, o início do que aqui no Brasil é a fórmula de lançamento. Então, todo mundo, de alguma maneira, mesmo que de maneira simplória ou por experimentação, usava aquela metodologia da fórmula de lançamento, que depois a gente vai falar um pouquinho, mas estamos estacionados aqui conversando sobre a primeira onda do digital. E aí, o que vocês enxergam nessa onda? O que vocês podem tirar de aprendizado aí? Pra mim, o mercado tá sempre em evolução. Se você ficar parado, você vai se perder, como muita gente se perdeu. E aí, o que vocês podem dizer um pouquinho sobre isso? Eu acho que aquela pergunta clássica, né? O mercado está saturado? Não está. A resposta é: o mercado do marketing digital não está saturado. No entanto, você executar de forma amadora, como era possível, hoje não é mais. Exatamente. Antes, você fazia um criativo ruim, fazia um tráfego pago ruim e dava certo. Por quê? Porque você não tinha quase competição nenhuma na internet. Então, teu custo por lead era ridiculamente baixo e você tinha um volume de leads grande. Então, na hora de você fazer a conversão com base no custo por lead e na quantidade de vendas, como você tinha um volume muito alto de leads por um custo muito baixo, você conseguia ter muito resultado. Hoje, o que eu vejo? Definitivamente não é mais simples assim. O custo por lead no mesmo segmento, no mesmo nicho, em muitos casos aumentou, sem exagero, 5, 10 vezes. Eu já tive lançamento, o primeiro lançamento que eu fiz se não me engano foi agosto de 2020. Eu paguei no lead R$1,38. R$1,38. Acabou. Hoje eu pago no mínimo R$8. No mesmo nicho, no mesmo segmento.
É óbvio que tiveram outros experts na mesma área. O mercado cresceu muito, mas você não concorre apenas hoje com quem está na mesma área que você. Você concorre com anunciantes de diversas áreas, inclusive grandes marcas que passaram a investir muito mais. Lojas de grandes marcas mesmo, Mercado Livre, Americanas, enfim, grandes e-commerces. Você está competindo espaço na internet. Então, eu acho que esse é o caminho da falta de profissionalismo hoje, a forma amadora não se tem mais resultado como você tinha antes. No caso, não saturou, né? Sofisticou. Perfeito, né? Exatamente. Sofisticou. Aquela pessoa que fazia algo que, às vezes, era algo feito de maneira qualquer, leviana, ela conseguia ter resultado porque tinha pouca gente. Eu lembro de situações que a gente gastava custo por lead de 10 centavos, cara. A gente já chegou a 10 centavos. Né? Mas dependendo do nicho... Foi até um projeto de gesso, né? Que o cara construía, se eu não me engano, 10 centavos. Era algo absurdo, era muita gente ligando. Né? Hoje não dá pra ter isso. Hoje é muita concorrência, muita gente fazendo. E realmente o que aconteceu com o mercado foi isso, sofisticou. Hoje não se dá mais pra você chegar de maneira, né, amadora e conseguir resultados de maneira eficiente como acontecia antes. Se você fazia um funil simples e você conseguia algo muito bacana. Hoje não é mais assim. Hoje, se você não cria conteúdo corretamente, se você não faz um funil correto, se você não usa uma copy bacana, se você não tem uma copy que realmente vai chegar na dor do teu cliente, você não consegue nada. Né? E pode continuar aí. Fala um pouco sobre o interessante dessa fala de vocês é a gente voltando um pouquinho sobre o Orkut, né? O primeiro apontador de criação de comunidade foi o Orkut. A gente volta nos blogs, por exemplo, era a melhor forma de se monetizar algo na internet era a partir dos blogs, né? Então a gente via essa movimentação bem legal. Então eu lembro que bem mais novo, né? A gente buscava, por exemplo, algum tipo de download, algo do tipo, a gente ia nos blogs, né? A gente pesquisava nos blogs lá, ou a gente precisava de alguma informação, a gente já tinha o bendito Google, né? O papai Google, mas a gente pesquisava a partir de blogs, a gente conseguia informações. Então, como o Lucas falou, a gente sofisticou, né? Hoje, e você vê um espelho, né, daquele tempo para agora, e você vê que existem coisas que eram feitas naquele período e que hoje continuam ativos, como o caso da comunidade, né? Hoje, todo expert que procura criar seus infoprodutos, ele precisa construir uma comunidade. Ele primeiro precisa ter um público-alvo ali bem estabelecido para que ele consiga ser bem sucedido, né? E aí, alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa primeira onda ou a gente pode passar já para a segunda onda? Eu acho que só para concluir, que é algo que é bem interessante para a gente colocar uma questão e prosseguir. A partir desses primeiros movimentos, acredito eu que foram criadas algumas coisas que vão permanecer para sempre. Uma delas é essa ideia de comunidade, entendeu? E a partir dali a gente vê situações acontecendo, mas princípios começam a ser estabelecidos, né? E a gente vai ver que a partir das próximas ondas tem coisas que vão permanecer e uma delas é a comunidade. Esqueceu de citar o MSN, né? Sim, pô. O MSN, a gente esqueceu de citar o MSN. Na verdade, antes mesmo do MSN, eles têm ali eu acho que nenhum de nós pegou, porque é mais antigo ainda. Mirk. Nossa. ICQ. ICQ já ouvi falar, mas eu... ICQ é Mirk, é antes do MSN. Então, eu acho que o MSN eu tinha 11 anos. Então você tem 20 anos, pelo menos. Pelo menos isso. Loucura, né? Deve ter uns 20 anos aí. O fato de você enviar mensagens instantâneas mexeu com a cabeça da juventude. Então foi um fato revolucionário. Que hoje a gente vê isso em um só lugar. A gente vê criação de comunidade, a gente vê mensagens instantâneas, áudio, né? Então as páginas no Orkut eu lembro que eram páginas de meme o tempo inteiro, né? A galera da escola se juntava para fazer né? Então a gente vê essa revolução tomando forma, mas a gente vê também que os princípios primórdios continuam até hoje, né? Sem dúvida. Na verdade, o que vai acontecendo, e a gente vai conversando aqui, é a modificação de como essas coisas são entregues, né? O que a gente sempre fala
sobre a profissionalização desse mercado é que você precisa estudar o comportamento do público. Muitas pessoas acham que o marketing digital trata-se de ferramentas, trata-se de estratégias, trata de X ou Y. Na verdade, o marketing digital trata-se de estudar comportamento humano. O Instagram ou qualquer outra ferramenta que venha a ser criada vai sempre seguir o comportamento humano. Então, o marketing, enfim, as ferramentas, elas vão te dar o que você quer consumir. Inclusive, você reclamar da superficialidade do que é consumido é um sintoma de para onde a sociedade está indo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas entrando aí nessa segunda onda do marketing digital, a gente já tem aqui a diferença daquele conteúdo que eu faço de qualquer maneira e ele performa bem, para um conteúdo que tem moldes e cara de mais profissional, né? O pessoal, então, entende que para estar dentro do marketing digital, ele precisa de profissionalização. É até, inclusive, a época que acontece uma espécie de padronização desse mercado. Todo mundo acredita que precisa usar um blazer X, todo mundo acredita que tem que ter uma comunicação, um arquétipo do governante para se mostrar ali superior aos outros. Então, todo mundo acaba encarnando um personagem que facilmente será perdido. Quem lembra do boom dos coaches e todas essas outras questões que fizeram muito dinheiro, é bem verdade, mas que acabaram caindo no descrédito justamente por essa ideia de saturação do mercado. Então, na segunda onda, a gente tem alguns elementos muito relevantes. Primeiro, profissionalização desse mercado. Isso quer dizer que as pessoas que vendem produtos estão mais profissionais e que o mercado, de maneira geral, ou seja, tudo aquilo que orbita em torno desse mercado, está mais profissional. Hoje tem uma chamada para o Torne-se Copywriter, formação de copywriter. Hoje nós temos uma chamada Torne-se Gestor de Tráfego. Temos uma chamada Torne-se Design, Torne-se Coprodutor, existindo diversos cursos e mentorias nesse ecossistema, levantando e profissionalizando esse mercado. Então nós temos a profissionalização desses dois âmbitos. E, mais do que isso, nós temos uma elevação do nível de consciência do público. O que isso quer dizer? Eu já sei que isso é comercial. Eu já sei que isso é propaganda, já passou algo parecido para mim. As pessoas entendem que elas estão constantemente sendo expostas a algum tipo de propaganda. Aquele clássico, já sei que você vai lançar um curso, né? Exatamente. Eu já sei que isso é golpe também. O expert começa a produzir conteúdo antes mesmo de anunciar as pessoas. E aí, como é que vai ser esse seu curso? Exatamente. Quando que vai lançar as aulas gratuitas? O que nos leva a uma configuração da necessidade de ferramentas, a gente vai falar sobre isso, ainda introdutórias, porque no momento atual as ferramentas estão diferentes. E nos custos para se manter isso aí. E aí, galera, vamos falar sobre essa segunda onda do marketing digital. O que vocês têm para dizer aí sobre isso? Eu acho que, em virtude da profissionalização, você precisa já entrar no marketing digital com um investimento muito maior em termos financeiros do que era necessário antes. Seja um investimento em tráfego pago, em equipe, ferramentas, porque são consequências principalmente do aumento do custo por lead. Então, se a gente está no marketing digital, acho que o nosso grande ativo é o lead, em termos de resultados financeiros, né? Em termos de fazer a venda, automaticamente a gente precisa profissionalizar toda essa forma de captação, prospecção. E aí, beleza. Isso, em paralelo, tem a relação com a produção de conteúdo que o expert tem que fazer, com o estrategista digital dele, com o produtor de conteúdo, que muitas vezes você pode até viralizar, você pode até engajar, só que não necessariamente você vai vender pra caramba um produto XYZ, e principalmente se você não tiver já a tua casa pronta para receber aqueles visitantes que podem vir em virtude de um vídeo viral. Então acho que a gente começa a ter que profissionalizar mais os perfis, né? Você tem uma página já com o Pixel instalado. Eu lembro até que teve uma vez um caso que até o Ícaro de Carvalho bateu muito nisso. Uma pessoa foi criticá-lo e aí ele fez questão de mostrar que a pessoa não estava preparada para receber um volume de
de leads gigantes. E ele falando daquela menina, não sei se era a menininha do investimento, alguma coisa assim, era uma pessoa do mercado financeiro. Ele falando dela, levou um volume gigante de leads para a página dela, de seguidores, e ela não tinha um pixel instalado um pixel do Facebook instalado no site dela, não rastreou ninguém. Então, esse é um exemplo claro de preparar o terreno antes de você receber. Quantidade de dados jogados fora, né? Muito dinheiro perdeu ali. Rapaz, eu lembro de funis que eu já vi, né? Eu sou o mais novo da mesa, né? Mas eu sou aquela geração que quase nasceu com a internet já estabelecida, né? Eu lembro que existia funis de nicho black que a pessoa ela botava tráfego sem perfil, sem nada, e vendia muito, conseguia vender bem, né? Nichos até que, né, a época dos encapsulados, né? Não sei se vocês lembram disso, isso era uma febre gigante, né? E teve essa época e hoje não é mais assim, né? Por conta dessas questões e por conta de golpes, né? O nível de consciência das pessoas aumentou. E foi bom também, né? Porque realmente existiam muitas formas erradas de fazer, enganadores no mercado. O arrasta pra cima virou meme, né? Exatamente isso. Então, com o tempo, né, o nível de consciência das pessoas foi ficando maior e a dificuldade, né, a sofisticação, né, como a gente já citou aqui, ficou maior, né? E hoje não é tão fácil assim você criar um funil de vendas e fazer ele faturar milhares de reais. Hoje realmente você precisa ter né, um trabalho dedicado de copy, de estratégia e realmente de criação de comunidade, de audiência, para que seja algo que realmente seja saudável e longânimo, né? Ter LTV. Né? E não ser algo que é uma nuvem passageira e realmente vai passar e depois você não vai ver mais isso, né? Se você quer realmente ter um negócio sólido, ter uma estrutura sólida, você precisa compreender que hoje não basta só você colocar a sua cara ali, botar tráfego pago e acabou. Você precisa ter uma estratégia, você precisa ter uma estrutura, e essa estrutura vai permanecer com que o teu negócio digital, como a Amanda já citou, seja sólido e tenha LTV, que é o que todo mundo procura. Longevidade, né? E é basicamente isso. A frase que me marca muito é Sérgio Ziman, quando ele fala que marketing só é marketing quando vende, né? E a profissionalização de um time de marketing ele passa muito pelas mãos do cliente final que está recebendo aquilo, né? Então eu acredito muito que é uma consciência do cliente que recebe aquela equipe, né? E ele entendendo os desafios que ele vai encarar para que ele consiga ter os resultados necessários, os resultados que ele busca, né? Então, assim, a gente vai caminhar aqui, acredito que a nossa conversa vai chegar nesse lugar, mas a gente vai falar muito sobre a questão da consciência, porque eu acho que é algo que o cliente precisa entender, mas os profissionais que também estão no mercado precisam entender que a profissionalização ela é necessária, não é algo que a gente vai fazer porque precisamos entregar algo diferente para o cliente. Ela é necessária até para que haja uma capacitação maior dos profissionais de marketing e que eles consigam prestar um melhor serviço, né? A gente falou sobre, o Lucas citou, principalmente sobre nós termos essa visão macro, né, do que o marketing digital hoje é, e eu acho que o nível de consciência das pessoas que tanto consomem quanto os que também compram desse serviço ou do produto, eu acho que elevou também o nível de consciência. Então hoje os times de marketing, a equipe de marketing, as agências, né, os profissionais autônomos que atuam sozinhos ali, entre aspas, ou em parceria com outros profissionais, eles precisam entender isso. Acredito eu que grande parte do mercado tem entendido que existe essa necessidade, mas principalmente os profissionais, para que gere um nível de consciência maior nos clientes, nos consumidores, né? Porque hoje é muito fácil. Hoje é simples, mas não é fácil. Essa aqui é a frase. É simples você fazer algo, mas não é fácil, né? Porque é a típica frase, né? Meu sobrinho faz pra mim, né? Quem já ouviu isso? Várias vezes, né? Meu sobrinho sabe fazer, meu sobrinho faz. Eu tenho um filho novo aí, o meu filho, garoto não é esperto. ele é esperto, igual de negócio botar pra ele fazer um negócio aí. né?
Então, esse nível de consciência, por parecer ser simples e fácil, mas não é fácil, é simples, mas não é fácil, acaba tomando um pouco da dificuldade que é, né, de tudo que a gente está falando aqui, de se tocar uma operação, né, de marketing, de se tocar um projeto, de coproduzir um lançamento digital, né? Então a gente visualiza de fora, de forma macro, a dificuldade que é poder hoje, né, fazer com que o cliente ele tenha solidez nas vendas, né, o chamado a grande realidade que você fazer uma estratégia de marketing, de lançamento, de produção de conteúdo para vender um produto específico se tornou simples, ou melhor, se torna simples quando você conhece, tem clareza dos processos. Sim. O que você vai precisar em termos de recursos humanos, recursos materiais, as ferramentas que você vai utilizar. Então se torna simples quando você tem clareza do que é necessário. No entanto, ainda assim é extremamente trabalhoso você conectar essas pontas. E aí que não sobrevive quando tem um cliente, uma pessoa diz: meu sobrinho sabe fazer, um moleque esperto, vai resolver isso aí, vou pedir pro meu sobrinho. Não vai te entregar o mesmo resultado. E em virtude da profissionalização e do aumento dos custos de modo geral, isso reflete, o custo por lead ele vai refletir, a gente vai precisar de algo mais profissional, vai precisar de uma equipe mais profissional, vai precisar de uma estrutura maior. E na hora, para quem que a gente tem que repassar isso? Para o cliente. Então o serviço ele se torna também mais caro. Às vezes para o cliente entender que para aquela conta fechar naquele lançamento, ele precisa de uma equipe mais estruturada. Não, isso aí para mim não vale a pena, fica muito caro. Ou então ele precisa investir mais em tráfego pago, porque esse dinheiro aqui que eu tenho para investir em tráfego, você pode chegar para ele e dizer: olha, se você tem só isso para investir, é melhor não investir. Porque melhor não fazer. Ou você tem esse mínimo aqui para esse projeto, isso só para botar em anúncios de tráfego pago, só para pagar a meta, né? O Google, quer dizer, meta, Instagram e Facebook, ou ao Google, né? Fora o que ele vai gastar com uma equipe. Senão a conta não fecha, né? De jeito nenhum. E é muito difícil, às vezes, você fazer o cliente entender isso, ter este nível de consciência. Muito embora, por vezes, ele tenha um negócio físico, já tem uma loja, um comércio, enfim, e que os custos são infinitamente maiores e que é muito mais difícil ter retorno financeiro, só que culturalmente na cabeça dele, aquele investimento no negócio físico é mais palpável, faz mais sentido, e no digital não. Como é que eu vou botar tudo isso no digital? Sendo que o valor que ele colocaria no digital é muito menor do que para ter um negócio físico. Para ter um negócio físico. Eu acho que isso já vai migrando, né? Porque a gente, sem querer, né? Na verdade, por querer, a gente tá indo para essa terceira onda, né? Então, eu quero que a gente converse agora, nessa primeira sessão, daqui a pouco a gente vai para a próxima, sobre esse momento atual. O Lucas já introduziu isso, né? O momento atual, ele é diferente. A gente não tá mais no blog, a gente não tá mais na arte rudimentar, a gente também não tá mais naquele padrãozinho copia e cola. Então, se o expert do seu lado faz de uma maneira e aí você tenta copiar e colar, aquilo fica caricato, aquilo fica, bom, eu já vi isso antes, por que eu deveria comprar de você se eu já vi outro similar ou talvez melhor do que o seu? Não há nenhum tipo de incentivo para que eu compre de você. No inconsciente, né, a pessoa ela percebe que isso aqui, aquilo eu já vi. De né? novo isso daqui. Então, essa repetição de padrão não existe mais. Essa profissionalização aí dos profissionais que orbitam no entorno, ele teve que se acomodar por causa do custo. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre essas migrações. E hoje nós estamos no que eu vou chamar de terceira onda do marketing digital, que eu vou chamar desse novo momento. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é, antes, a gente tinha a era dos experts, né? Então, você vendia... O que você vendia no digital? Você vendia sua expertise técnica, ainda que ela fosse mais boba possível, você vendia. Era uma dieta, era um corpo perfeito, era...
você vendia uma expertise. Hoje, a gente está na era dos influenciadores. O mercado foi tomado pelos influenciadores. Ainda existem o experts? Com certeza. Mas eles precisam ser super experts. Ou seja, eles precisam ter um domínio muito acima para que ele seja considerado nesse mercado e não seja tido como um simples vendedor de curso. Ou seja, ele precisa ter uma reputação de que é alguém que domina de fato um assunto, ou ele vai ser um influenciador. Porque hoje o mercado exige um tempo de tela, uma comunicação, um engajamento superior. Então, você precisa influenciar uma comunidade para vender para ela. Ou seja, nós temos um mercado muito mais sofisticado. Precisa de autenticidade. Eu preciso de um criativo que seja diferente do criativo que eu já vi. Eu preciso de um criativo que me chame a atenção de uma maneira diferente. Como o Lucas falou aqui, agora eu não compito só com o meu concorrente. Eu compito por atenção de uma série de pessoas que estão anunciando. Então, você precisa ser diferente. O que a gente chama no marketing digital da teoria da vaca roxa. Você precisa ser a vaca roxa no pasto. Você precisa ser diferente. Uso de ferramentas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje, na minha opinião, na minha experiência, é indispensável para um negócio digital você usar algumas ferramentas. Custo diferenciado. Como explicar para o cliente que o custo por lead não tá baratinho, que não tem mais você fazer a conversão de um produto por 20, 30 centavos, R$1. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Nessa sessão. E para introduzir isso, eu quero que a gente comece falando uma coisa que eu acho que é super importante. Galera, qual a diferença entre marketing digital e um negócio digital? E eu vou explicar por que eu tô falando isso. Porque, às vezes, o cliente, ele de fato só quer vender um produtinho. Então, talvez ele nem precise de muita coisa. Talvez ele precise ali de um criativo e um gestor de tráfego. Talvez ele precise ali de algo específico. Talvez seja algo que não seja muito profissional mesmo. Ele tem que só anunciar o produto dele e tá ali na internet. Mas, geralmente, quando o cliente procura a gente, ele quer um negócio digital. Ele quer aumentar a venda, ele quer aumentar faturamento, ele quer ter uma presença robusta ou ele quer construir mesmo um infoproduto. E aí, galera, o que a gente tem que colocar em pauta, em mente desse nosso cliente do atual cenário digital? Posso trazer um contexto antes? Aí depois Óbvio. eu taco a bola para vocês, né? Hoje, trazendo para a terceira onda, antes, se você pega... Alguns anos atrás você tinha softwares de design. Era o Photoshop, Illustrator, uma barra de entrada difícil, né? Dava ali para... Tinha um preço, aí algumas pessoas conseguiam outras maneiras de acessar, mas era aquele painel difícil de mexer, aquela coisa difícil de mexer, então as pessoas tinham uma trava. Hoje você tem um Canva. Sim. Se você tiver R$50 aí a mais na sua renda ali, você consegue comprar um bom pacote e fazer designs até que interessantes, né? Antigamente, escrever um texto era absurdo, era muito difícil. Sim. Hoje você tem o ChatGPT, você tem o DeepSeek, você tem outras IAs que fazem isso junto com você. Então, o que quer dizer isso? A barreira de entrada diminuiu muito. Muito, 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 muito. E o que vai sobrar dentro do nosso mercado? O que acontece com esse mercado? É justamente a sofisticação em 3 âmbitos, né? Existem alguns fundamentos de negócios e eu queria citar rapidamente aqui 3 conceitos básicos, que é o operacional, o estratégico e o tático, né? Operacionalmente falando, a barreira de entrada diminuiu. Qualquer pessoa consegue fazer coisas interessantes. Hoje em dia, um celular médio consegue fazer gravações medianas. Você tá ali com o CapCut. Medianas, às vezes nem medianas, às vezes já de excelente qualidade. Exatamente. Sim. Se você pega um iPhone aí, não precisa nem ser o mais atual. Bota um CapCut, você paga ali o que, R$49 para um CapCut, pronto, você tem algo que é bacana, que você consegue fazer. Então, o que resta para nós profissionais? É a gente entender que a gente precisa ser profissionais estratégicos e táticos. O que diferencia a Amanda de qualquer outra pessoa que escreve?
é realmente a parte estratégica e tática. E essa, para mim, na minha opinião, é a maior diferença, né, de uma pessoa que ela quer fazer marketing digital e uma pessoa que quer fazer um negócio digital, né? Uma pessoa que ela quer fazer um negócio digital, ela de fato ela vai querer investir não somente em algo operacional, mas estratégico, a fim de que isso tenha uma escalabilidade saudável e uma longevidade, né? E a diferença disso é que um profissional estratégico, ele não escreve por escrever. Ele vai saber qual é o gatilho que vai colocar, qual é a forma que vai colocar, né? Um profissional que vai fazer uma LP, ele não vai fazer pensando somente nas ideias dele, mas ele vai entender qual é o manual da marca, ele vai entender o que o estrategista ele diz sobre aquele conteúdo, sobre aquela comunicação, o que essa página quer comunicar pro cliente. Ele vai entender isso. E essas coisas diferenciam uma pessoa que só quer fazer um faturamentozinho a mais com marketing digital de uma empresa que de fato quer ser uma empresa que usa do digital para se tornar algo sólido, que pode virar até uma startup, uma escola, um expert que realmente vai ganhar uma atração de virar algo que é realmente relevante, né? E para mim essa é a maior diferença, né? E tá com a bola para vocês fazendo essa introdução, né? Aqueles que iniciam o marketing digital, né? Quando a gente fala sobre aqueles que iniciam no marketing digital, a gente está citando principalmente influenciadores, né? Que por algum motivo viralizaram ali na rede e tomaram uma certa relevância naquilo que eles fazem, né? E seja conteúdo de humor, seja conteúdo de beleza. Esse atual momento, eu acredito que nós estamos migrando para uma era onde vão crescer novos negócios digitais. E praticamente hoje a gente vê muitas empresas por dia nascerem dessa visão, né? A gente pega um expert que explode e acaba tomando uma proporção, né? Um caso curioso foi agora da menina lá do avião, né? E aí ela começou a virar muitas publicações e eu posso te afirmar que daqui a um tempo ela está lançando um negócio digital ou se especializa em algum nicho, né? E começa a vender o seu produto. Então, ou até mesmo cria uma empresa, né, monta uma estrutura para que essa empresa preste serviço ou venda algo ali, um e-book ou um infoproduto na internet. Então, essa é uma era onde a gente, de fato, vai começar a enxergar novos negócios nascerem, né? Nascerem dessa ramificação, a ramificação de influenciadores, né? Eu acredito muito que são alguns influenciadores também, nem todos conseguem ter uma visão muito firme, como é o caso, por exemplo, que a gente sempre cita, né, da Virgínia, por exemplo, ou da Boca Rosa, que é um outro grande exemplo, né, da influência nasceram negócios digitais que hoje faturam milhões, né, faturam vários dígitos. Então, eu acredito que essa é uma nova era, uma era onde vão nascer novos negócios digitais de grandes influenciadores que hoje, por algum motivo, nasceram diretamente do marketing digital. Sim, eu concordo plenamente. E é isso, não tem pra onde fugir. Ou você se profissionaliza, ou você tá fora, vai perder seu tempo, vai jogar dinheiro no lixo e vai dizer que não deu certo. Uhum. Que é mentira, marketing digital não funciona. Isso aí eu já fiz. Aliás, quem nunca ouviu, acho que uma das primeiras experiências que pessoas que vêm nos procurar por vezes tem no marketing digital eu vi fulano ensinando como é que vende um curso. Afiliado, né? Afiliado é o clássico. E aí é claro que existem pessoas que têm resultados financeiros bons sendo afiliados. Ao mesmo tempo que tem pessoas que têm resultados financeiros excelentes ensinando outras pessoas a serem afiliados. Trabalhar só 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia. Não é. Para você ter resultado de verdade, não é a hora que sobra. É por isso que o pessoal brinca, né, que o marketing digital é pirâmide. Porque o pessoal, você ensina alguém a vender curso, vendendo curso, né? E aí, obviamente, a sua cópia, o seu discurso de vendas tem que ser fácil. Qualquer um faz. Sim. Então, aí por isso que, inclusive, é chamado de pirâmide. Porque, de fato, se qualquer um faz, se é fácil, e aí você tá ganhando dinheiro vendendo esse discurso,
a pessoa vai ficar revoltada. Quando as pessoas chegam pra gente, a gente também é o muro da lamentação do cliente, né? Muitas das vezes o cliente já chega de uma experiência traumática e tudo mais, e aí, eu já fiz isso. Tem cliente que chega, eu já fiz tráfego pago, joguei dinheiro no lixo e tudo mais. Eu não sei qual foi a experiência do cliente, eu não tô dizendo que ele está mentindo, obviamente. Você não sabe como é que foi feito, foram feitas as campanhas. Eu não sei como foi feito. Você não sabe como é que foram isso, feitas né? as campanhas, como é que foi desenhada a Eu não estratégia. sei, exatamente. Eu botei lá dinheiro, o tráfego pago não funcionou. Tá, mas botou dinheiro pra quê? Quanto... Não sabe explicar. Você tinha uma cópia alinhada? Isso aqui é um corte maravilhoso, tá, gente? Antes de a gente encerrar essa primeira parte e ir pra próxima, eu acho isso maravilhoso. Eu vou fazer uma provocação pra vocês. Gente, e eu vou responder a primeira, tá? A primeira parte. Esse é o maior mito que existe no marketing digital. O tal do lead qualificado. O que é, onde vive, o que come. O cliente chega pra você e fala, o meu lead não está qualificado. Existe lead qualificado, gente? Ou o lead qualificado é uma construção? A vontade que eu tenho é de chegar pro cliente e falar, não existe lead qualificado. Você qualifica o lead. As estratégias que você usa qualificam o lead. Eu não posso evitar que chegue para você um lead sujo, ou seja, uma pessoa que não tem a ver com aquilo que você está vendendo, que não tem nada a ver, de repente, com o seu ecossistema. Mas eu preciso qualificar esse lead. Vou criar uma série de estratégias para qualificar esse lead. Essa copy, ela tá alinhada? O seu discurso de vendas, ele tá se comunicando ou com as dores ou desejo do público final? A sua comunicação, a maneira que você transmite a sua fala, ela está alinhada para o público final? A quantidade que você gasta de tráfego pago está alinhada para o produto que você quer vender? Quer dizer que eu boto 10 centavos e eu acho que vou vender um produto de 5 mil? Existe público qualificado? Existe lead qualificado? Eu gostaria de perguntar para vocês. Na verdade, sim e não. Mas a verdade mesmo é não. Porque é claro que tem alguns filtros básicos que você vai fazer ali no gerenciador para atingir um público que você deseja, mas a qualificação do lead ela começa no criativo, ela começa na cópia ali da legenda do criativo, mas no final das contas ela vai ser feita no atendimento comercial. A conversão tá lá no atendimento. Nem que você tenha um SDR, porque um exemplo, um dos serviços, né, tráfego pago para advogados. Aí você vai trazer o lead que tem um problema trabalhista. Não tem como, previamente, com o criativo, com a página, né, com a landing page, eu conseguir filtrar quem tem direito efetivamente ou quem não tem. Virão os curiosos ou pessoas que acham que tem o direito. Sempre Quem virão. tem que qualificar é o seu comercial. Sempre virão. Então, se você não fizer essa qualificação no comercial, impossível. Qual é a responsabilidade do gestor de tráfego, do estrategista digital, do copywriter, do gestor de automações? É pegar aquele lead que está dentro daquele perfil de possibilidades e fazer o passe para o gol. A responsabilidade do comercial é fazer o gol. Exatamente. É fechar, é ver, ó, realmente, né, você fez o passe pro gol, aí, beleza, vai ser gol ou não vai ser? Aí depende de uma série de circunstâncias. Exatamente. Você vai descobrir muitas vezes que aquele lead acha que tem direito, mas não tem. Então, Por exemplo, né? Esse é só um exemplo, mas eu gosto muito disso e eu vou abrir mais para vocês falarem, porque eu acredito de fato que o lead qualificado ele é uma ficção. Por que que ele é uma ficção? Porque como a gente usou esse jargão tanto para o cliente, né? A gente vende, inclusive às vezes a gente vende o nosso serviço no sentido de eu vou qualificar o seu lead. De fato, a gente usa estratégias, ou seja, a peneira, né, dentro desse funil. Por que existe funil? Porque eu vou jogando gente para dentro desse funil, eu vou fazendo triagem nesse funil, né, qualificando a minha comunicação, a minha linguagem e tudo mais, mas é impossível eu dizer que no final desse funil, ou seja, perto daquele lugar onde eu jogo pro comercial, digamos assim, né, eu chuto pro gol, que eu vou dizer que aquele lead é de fato qualificado. E às vezes eu posso ter feito a pesquisa mais sofisticada do mundo. Exatamente. Né? Eu posso ter colocado vários filtros.
mas a qualificação desse lead, ele vai depender de algumas coisas que não estão na mão de uma equipe de marketing. Obviamente, mais uma vez, não quer dizer que bons profissionais como nós estamos nos colocando aqui não farão uma triagem, uma peneira. Agora, eu nunca vou conseguir impedir chegar para você uma lista e dizer que 100% daquelas pessoas são qualificadas. Isso é impossível, eu não posso prometer isso para um cliente. Aí ele vai voltar bravo para mim e falar, pô, mas você me mandou um lead desqualificado, o cara não quis fechar, não tinha dinheiro, não tinha renda. Às vezes ele mentiu na pesquisa de qualificação. Sim. Por exemplo. O que é efetivamente a responsabilidade do gestor de tráfego, do estrategista ali, que seria efetivamente um lead desqualificado? Se o seu cliente tem um produto que conversa apenas para mulheres, não pode estar trazendo lead homem. Se é apenas para mulheres até 30 anos, não pode estar trazendo mulheres de 60 anos. Se é apenas para mulheres da cidade de Niterói, não pode estar trazendo mulheres do Rio de Janeiro, que moram... É óbvio que uma vez ou outra vai passar um lead, porque Sim. o próprio gerenciador, a ferramenta não é perfeita, né? Sim, ela vai se A aprimorando. pessoa passou por ali, então ela vai ser marcada ali com Sim. aquele pixel da ferramenta. Sim. Só que não pode ser a maioria, né, todos fora do perfil que o teu cliente deseja. Sim. Então essa é a função do estrategista, Sim. né, do gestor de tráfego. O fechamento comercial, a qualificação final é comercial, é o atendimento. Eu acho que tem muita polêmica nessa questão, porque, né, trazendo mais clareza nisso, obviamente que profissionais estratégicos e táticos identificam a tua persona, Sim. entre aspas, né? Foi o que o Lucas acabou de falar, né? O profissional, ele identifica a idade. Vamos usar um exemplo aqui, plano de saúde. O plano de saúde XPTO, que ele atende um público maior do que 50 anos, e você precisa de uma estratégia específica para ele, Com certeza. né? Mas a gente também depende de outros pontos, né? E eu vou falar um pouco sobre essa polêmica, se vocês quiserem comentar, né? Acho que eu e Douglas, a gente sabe muito. Quantos projetos a gente já pegou, aonde o comercial ele fazia cagada. Que a pessoa chegava, poxa, qual é o preço desse copo aqui e qual é o Pix da empresa? A pessoa chegava e falava, bom dia. Cortava completamente a linha comercial, cortava completamente aquela questão. E morria a conversa aí, bom dia, Acabou. Aí. E aí, o dono do negócio vinha com Você tá trazendo lead desqualificado. várias pedras para o marketing e a gente mostrava que, olha como é que tá o teu comercial. Como é que você pode colocar uma pessoa assim, que não liga, que não mostra? Aí quando você vai ver uma lista de 300 leads jogada no lixo, não respondido. E ele pagou por aquilo ali, né? Exatamente. Isso tem que ser bem respondido, colocado. né? Então, o nosso trabalho é alinhar e construir uma persona e atacar ela da melhor maneira possível, né? Usando todas as táticas possíveis. Mas a gente não consegue fazer o milagre de vender para comercial, entendeu? Alguns casos até acontecem, né? Mas em outros casos não. Quando Então a pessoa já tá muito afim, aí é até mais Aí a fácil. gente depende do setor comercial para isso também, né? Então acaba que é um alinhamento em conjunto, onde que se na parte comercial a pessoa ou a equipe ou o departamento inteiro não tiver engajado junto com o departamento de marketing e com os heads do projeto, fica difícil realmente de conseguir fazer qualquer coisa. E acaba que o lead acaba não sendo aquele lead qualificado, né? A gente chega, né? A gente volta nessa questão também. Quantidade não é qualidade, né? Então a gente enxerga, o Lucas citou esse exemplo, e a gente vê o marketing como praticamente o meio de campo, né? Aquele camisa 10 que precisa entregar o passe final ali para o atacante fazer o gol, né? E aí muitos empreendedores, empresários não entendem que não basta só o investimento, é necessário treinamento às vezes, né, da ponta final da cadeia, porque não vai adiantar um trabalho bem estruturado, um marketing bem feito, um gestor de tráfego que traga leads
bons ou qualificados, né, se é que a gente pode dizer dessa maneira, se o final da cadeia ele não está bem organizado, né? Se o produto é ruim ou se o comercial não faz bem o seu papel. Então a gente tem uma série de etapas que, se elas não estão juntas e trabalhando em sincronismo, acaba tendo uma perda ou um churn muito grande, né, de vendas. Então, assim, eu acho que a principal visão nesse momento é o empreendedor entender que é necessário ele também investir no comercial, ele também investir no treinamento dos seus profissionais que atuam no comercial, para que o marketing faça bem o seu papel e que na ponta da cadeia final, lá para fechar a venda, o vendedor esteja bem treinado para isso. E principalmente que seu produto funcione e resolva algum problema. Porque não vai adiantar também trazer o cliente para um produto ruim, né? Esse cliente acaba ou falando mal ou saindo, né? Ou se você tem um produto recorrente, esse cliente vai acabar não continuando consumindo o seu produto. Perfeito. Eu acho que, na minha experiência, dentro dessas... Se eu fosse um jogador de futebol dentro do marketing, né? Seria aquele jogador polivalente que joga em todas as posições praticamente. Pode não ser o craque do time, mas que não sai. Tá sempre ali. O que tiver que fazer, ele faz. Mas se fosse para dizer algo que eu realmente gosto de fazer e creio que eu faço melhor, certamente é a parte comercial, a parte de vendas. E aí eu fico pensando quantas vezes quem trabalha nessa área já teve a oportunidade de ouvir o cliente dizer muito obrigado, eu nunca fui tão bem atendido na minha vida. Isso Eu já tive essa oportunidade diversas vezes. Eu já tive essa oportunidade como vendedor extra-natal, trabalhando em loja na Reserva, assim que eu me formei em Direito. Já tive essa oportunidade como advogado, já tive essa oportunidade como proprietário desse estúdio de podcast, porque as pessoas simplesmente não sabem atender, não sabem fazer o básico. Fato. Parece que você está fazendo esforço, obrigação, você faz um esforço, mas tá me forçando isso aqui. Sendo que a venda, ela tem que ser algo natural. Mais ou menos, venda é estratégia. Parecer. Né? Ela tem que parecer natural. Porque, na verdade, o bom vendedor, ele não é pego vendendo. Você está vendendo, mas você está agindo de forma natural, você está sendo uma pessoa agradável, você está fazendo as perguntas certas. É óbvio que vai ter aquele lead, aquele cliente que não quer fazer perguntas. Ou melhor, não quer responder as perguntas. Você vai ter que ler o cliente, né? Chegou um cliente aqui, exemplo clássico. Eu quero gravar um curso X. Beleza. Eu fiz 4 perguntas básicas para ele. Você quer um curso usando teleprompter, sem teleprompter, externo? Não quer usar o chroma key? Não quer? Quantas câmeras você gostaria de utilizar e tal? Não lembro exatamente as perguntas, foram 4, 5 perguntas. Eu falei, você não tem eu só quero saber o preço. Como é que eu vou te precificar se as perguntas que eu te fiz alteram completamente a resposta, né? Altera completamente o valor do que eu vou te passar? Exatamente. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, parece que estão respondendo um comercial de forma obrigada, né? Como se estivesse prestando um favor para o cliente, sendo que não é isso. Esse eu acho que é o grande ponto. Com certeza, gente. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Foi um prazer ter vocês aqui, pessoal, galera da Lume. E a gente com certeza ainda vai debater muitos outros temas que estão aí dentro do universo do digital, porque é um tema que me parece que veio para ficar. O mercado digital, ele não está saturado, pelo contrário, ele está sofisticado e com certeza muito mais caro. Isso é algo que não dá para negar, até porque muitas das nossas balizas são dólar. O dólar está caro, supervalorizado, é uma moeda forte, então não é fácil se inserir nesse mercado, mas ele certamente não está saturado. De todas as pessoas que estão ali na internet, que consomem para proporção daquelas que são meros telespectadores, ainda é uma diferença abismal. Então, ou você está consumindo o produto, ou você está vendendo para as pessoas que estão consumindo o produto. Exatamente. E a maioria ainda está consumindo.
Então, pessoal, a gente se vê no próximo podcast, onde a gente vai falar sobre vendas de infoprodutos e estratégias para performar nesse mercado diferente que a gente conversou no podcast de hoje. Até a próxima oportunidade.